uso de analgésicos, muita gente se automedica. É um hábito, um péssimo hábito brasileiro, a automedicação. Você procura diretamente a farmácia, procura um atendente, nem procura um farmacêutico não, procura um atendente mesmo, e aí pede para ele prescrever um remédio para você. Só que o uso de analgésicos sem prescrição médica pode trazer danos à saúde. Nós vamos conversar com o Ciro Gonçalves, que é graduado em Química e Farmácia, tem especialização em Saúde Pública e Citopatologia e é mestre em Ciências Farmacêuticas e doutor em Farmacologia e Química Medicinal. Ele é professor da Faculdade Maurício de Nassau, aqui em Teresina, e é diretor de inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Piauí. O que pode provocar o consumo de medicamentos através da automedicação? Que tipo de riscos à saúde? Ciro, bom dia. Bom dia, Matéia. Bom dia a todo mundo que acompanha o seu programa. Bom, principalmente analgésicos, né? É uma classe de medicamentos que ela atua em uma gama de enzimas no nosso organismo. Tá? Então, o uso errôneo desse tipo de medicamento pode levar, que é mais comum, a surgimento de gastrite, né? E casos mais sérios, até problemas cardíacos e até a morte. Tem também algumas pessoas que apresentam, né, a alergia a esse tipo de medicamento, que também apresentam sintomas bem graves e, consequentemente, pode ter a hospitalização devido ao uso desse tipo de medicamentos. Então, sempre é bom fazer o acompanhamento por um profissional de saúde, habilitado e capacitado para entender o tipo de sintomas que o paciente apresenta e qual o medicamento mais indicado para o caso dessa pessoa. Então, as consequências podem ser bem graves, inclusive um ataque cardíaco, né? Graves. Problemas no coração. Também é um risco que a pessoa fique intoxicada com intoxicação medicamentosa, Ciro? É, principalmente quando a gente chama interações medicamentosas, né, em que a pessoa já faz uso de um medicamento e, ao usar um medicamento desse tipo, interfere, né, que a gente chama metabolismo desse tipo de medicamento, do medicamento que ela está fazendo uso, e isso pode acarretar nessa intoxicação, o exagero, né? A gente fala superdosagem, ou seja, doses acima do comum, porque interferindo no metabolismo, a tendência é que esse tipo de medicamento vá aumentando a sua concentração no corpo, além dos limites toleráveis, né? Que a gente classifica como a dose tóxica. Então, é bem comum acontecer, principalmente quando ocorre o uso concomitante com outros medicamentos. A gente chama polifarmácia. E olha só, eu falei que a automedicação é um hábito ruim, mas bastante comum no Brasil. E durante o primeiro ano da pandemia, esse hábito piorou ainda mais porque as pessoas não podiam se consultar, porque as consultas eletivas estavam suspensas. Então aumentou, e as farmácias permaneceram abertas, né? Porque elas são um item básico, Inicial. são essencial, são atividade essencial. Então, essa automedicação ainda piorou durante o primeiro ano da pandemia. E as pesquisas têm indicado isso. Então, um agravante ainda mais para um problema que já existia, Ciro. Com certeza. A gente fala assim, a automedicação é ruim, né? Mas aí a gente fala que em torno de 30% das hospitalizações é devido a medicamentos, né? Então, existem pessoas que se automedicam e dá certo, né? Então, principalmente a dor de cabeça, algum medicamento assim. A questão de dar certo, né, que o medicamento resolveu o seu problema, não necessariamente vai resolver de outra pessoa. Então, muitas vezes, os riscos que vão apresentar, né, a maioria dos riscos que vão apresentar é justamente porque eu usei um medicamento no meu organismo, aquele medicamento ele foi eficiente e conhecido meu, vizinho, geralmente, né, ou parente, tem os mesmos sintomas e aí a pessoa fala, não, eu tomei isso daqui e dá certo, né? Então, a principal
importância que a gente tem na consulta médica e também na consulta com o farmacêutico é você entender a sua particularidade, né? Entender que cada organismo é diferente um do outro e que não necessariamente o sintoma que eu apresento seja o mesmo sintoma de outra pessoa. Então é importante você saber que existem medicamentos, né? Os medicamentos eles têm a sua eficácia, né? Principalmente para determinados sintomas, mas é importante entender qual é o diagnóstico da pessoa, isso daí o médico que é profissional capacitado para isso, e o medicamento ligado para o tratamento daquele diagnóstico, né? Então, o farmacêutico ele tem também essa capacidade de fazer um acompanhamento farmacoterapêutico. Tá? Então, é importante a gente dizer, falaram mal da automedicação, mas eu tomo medicamento há anos e nunca deu problema, né? Pode ser que para você não tenha dado problema, mas uma pessoa que vai utilizar aquele mesmo medicamento, e principalmente sem informações corretas, que nem você está falando, tomou medicamento em grande quantidade, a intoxicação é muito mais fácil de acontecer. Então, os profissionais de saúde, eles estão preparados para entender qual a quantidade necessária de um tratamento, para que serve aquele tratamento, né? Então, muitas vezes é melhor você tratar a causa dos sintomas, né, do que necessariamente os sintomas com medicamento que possa causar problemas na sua saúde. Estou conversando com o farmacêutico, químico, professor Ciro Gonçalves. O Luiz Márcio, ele pergunta o seguinte: é errado eu comprar por conta própria mesmo medicamentos comuns como dipirona e paracetamol? Então, não tem esse erro, né? Então, eles são classificados como os medicamentos isentos de prescrição médica, né? Então, você fazer a compra desse medicamento, né? E fazer o consumo consciente. A gente fala da automedicação errada, é aquele que você não tem o conhecimento para que está usando aquele medicamento, né? Então, uma dor de garganta, aí eu vou utilizar em vez de um analgésico, uso um antipirético. Então, tem essa classificação também entre os analgésicos, né? Existem os que são para tratamento de inflamação, tem os para tratamento de dor e para tratamento de febre, né? Então, alguns são mais indicados para o tratamento da febre. Então, se eu estou com uma dor de garganta, não é o mais indicado aquele que tem a principal indicação para o tratamento da febre, né? Então, consultando, fazendo a informação, perguntando para um farmacêutico ou consultando com o médico, ele vai dar essa informação com mais precisão, né? O tipo de sintomas que você tem para relacionar o medicamento correto, mas a dor de cabeça que habitualmente acontece, né? Então, a pessoa usando um analgésico, né, na quantidade certa, ele tem a indicação apropriada, né? Por exemplo, o paracetamol, ele é um medicamento que pode ser utilizado em pouco tempo, mas se você apresenta uma dor de cabeça constante e usa por muito tempo, a intoxicação através do paracetamol é muito comum e muito grave, certo? É um medicamento que ele tem uma ação hepatotóxica muito grave que deve ser evitado você utilizando esse medicamento constantemente. Então, essas informações você pode consultar com o farmacêutico, consultar com o médico, que ele vai lhe orientar sobre isso. Paciente com hepatite ou com problemas hepáticos, né, o fígado, ele tem que tomar cuidado com o paracetamol, por exemplo, que é um analgésico bem conhecido, né? Agora, Ciro, uma última pergunta. Claro, o ideal seria você fazer uma consulta médica, mas caso você precise e não tenha tempo hábil, tem de procurar um farmacêutico dentro da farmácia. Diz, olha, qual é o farmacêutico de plantão? Eu gostaria de conversar com Isso. ele. E aí você relata, porque o profissional farmacêutico é qualificado e está preparado para orientar, não é isso? Isso. Tem autorização também para fazer esse tipo de prescrição. Então, a prescrição farmacêutica, nesse caso, é justamente dizer, olha, você não pode tomar 3 vezes no dia, você vai ter que tomar só 2 vezes ao dia. Uma de manhã, uma à noite, né? Tomar cuidado para não tomar junto com determinados tipos de alimentos. Então, essas orientações, o farmacêutico faz na farmácia através de uma prescrição. Então, a consulta com o farmacêutico
para esse tipo de medicamento, que é isento de prescrição médica, está autorizada, né? E o farmacêutico faz esse acompanhamento, né? Claro que o sintoma, determinados sintomas, né? E essa importância também de fazer a consulta com o farmacêutico, ele vai reforçar a importância de fazer a consulta médica, né? Que o médico ele vai dar um diagnóstico da doença ou dos sintomas que a pessoa tenha, né? Mais um tratamento que ele é mais simplificado, né? O farmacêutico faz esse acompanhamento farmacoterapêutico com a indicação da quantidade de dose indicada, com quais medicamentos ele pode ou não utilizar juntamente com aquele que ele vai levar, né? E informações sobre alimentação também. Muito bem, Ciro. Muito obrigado, Ciro Gonçalves, pelas suas informações para orientar os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado, Erematé. Obrigado também a oportunidade, o Nassau, que chamou aqui, convidou.